Nesse vídeo eu vou falar como você pode estudar menos e aprender mais. Sim, eu sei que isso parece um pouco contraditório, mas é possível sim estudar menos e ser mais eficaz no seu estudo. Tudo que eu falo aqui não é baseado em coisas que eu acho, mas sim em pesquisas científicas conduzidas com estudantes no campo da psicologia. Então, vamos entrar nas dicas. A dica número 1 é que você fracione o seu estudo em sessões. E a razão disso é que o estudante médio só consegue prestar atenção entre 25 a 30 minutos. Isso é válido tanto para assistir uma aula, estudar um conteúdo ou até fazer questões. Após 25 a 30 minutos, a sua eficiência começa a decair muito. E é por isso que a dica de simplesmente estudar mais não funciona. Então a sugestão é que você divida o seu estudo em períodos de 25 a 30 minutos. Quando terminar uma dessas sessões, você tira um descanso rápido de 5 minutos, onde você faça algo divertido ou pelo menos distante do seu local de estudo. E depois que você terminar de estudar com sucesso, é interessante que você se dê uma recompensa de verdade, como jogar videogame, assistir uma série, caso você consiga terminar toda a programação de estudos. Porque os estudos mostram que reforçar as coisas positivas ajudam a construir hábitos de estudo. E como benefício, você está se treinando para estudar cada vez mais. Porque fazendo isso todos os dias, durante um tempo, você vai conseguir estudar mais e mais a cada dia. Bem, eu tenho testado essa técnica e dependendo do assunto estudado, eu consigo ficar até 45 minutos concentrado e aí sim tirar uma pausa, às vezes um pouco maior inclusive. Mas é claro que isso não é igual em todos os conteúdos. Se for algo que a gente não gosta tanto de estudar, eu tento colocar o tempo de 25 a 30 minutos, porque a minha concentração já começa a cair nesse período. Dê uma chance a essa técnica, adapte a sua realidade, mas seja fiel aos intervalos. Não deixe para descansar só quando já estiver cansado. A dica número 2 é criar uma área dedicada aos estudos. E o motivo disso é que o ambiente em que estamos determina o nosso comportamento. Se você for tentar estudar em algum lugar onde você está acostumado a fazer outras coisas, vai ser muito mais difícil de entrar no clima de estudos. Portanto, encontre um lugar especificamente para estudar. E o contexto e a situação vão tornar mais fácil para você se concentrar. Não faça isso no mesmo lugar onde você dorme ou joga videogame. A dica de número 3 é estudar de forma ativa. Isso se resume com a seguinte frase: quanto mais ativo você for no seu estudo, mais eficiente ele vai ser. A melhor forma de fazer isso é pensar antes de começar a estudar. Que tipo de coisa eu vou aprender? Existem dois tipos de conteúdos que precisamos entender, e eles estão em duas categorias: os conceitos e os fatos. Um conceito é algo que você precisa entender, enquanto que um fato é algo que você simplesmente precisa decorar. Como a anatomia do corpo humano, por exemplo. A gente precisa saber apenas o nome daquelas partes do corpo. Conceitos são mais importantes do que fatos, porque quando você aprende e entende de verdade um conceito, você entende como aquilo funciona e vai se lembrar para sempre. Os fatos, no entanto, você pode facilmente se esquecer ao longo do tempo e precisa ficar relembrando. A melhor técnica que eu encontrei até agora para ficar lembrando desses fatos é utilizar um aplicativo chamado Anki. É um aplicativo gratuito de flashcards e inclusive tem um tutorial aqui no canal sobre como utilizar sendo iniciante. Eu vou deixar o link na descrição. Normalmente em situações de prova nós vamos precisar saber tanto os conceitos como os fatos. E é importante você aprender os conceitos primeiro. A melhor forma de aprender e ter certeza que você sabe daquilo é colocar um conceito nas suas próprias palavras, tentando explicar para você mesmo aquilo que aprendeu. Então se teste e aprenda ativamente. E agora tem uma coisa que nos vídeos anteriores eu falei que marcar textos não funciona muito, mas tem uma forma de marcar textos que funciona. Então, eu menti para vocês? Não, vocês vão já entender. Ao invés de sublinhar ou marcar várias frases em um texto, marque e sublinhe apenas as palavras mais importantes. Depois, quando você terminar a primeira leitura, tente relembrar o significado de cada um daqueles termos que você marcou, não apenas reconhecer. Cuidado, tem uma pequena diferença entre lembrar e reconhecer. Reconhecer, você vai precisar de um gatilho, uma pista para saber do que se trata. E quando estamos numa situação de teste, nem sempre tem essa pista. Você tem que colocar um esforço na sua memória para relembrar aquilo. Então, para ter certeza que você está aprendendo e lembrando, é necessário que você se teste. Você precisa estudar ativamente e praticar o aprendizado ativo. E nunca subestime o poder das questões, principalmente ao analisar erros. Elas vão te dar um excelente norte sobre o que você precisa aprender. A quarta dica é para fazer anotações de uma forma eficiente. Basicamente, a sugestão é que após a aula e o quanto antes, tentar fazer anotações a partir do que você se lembra daquele conteúdo, tentando solidificar os conceitos na sua mente. Se você se confundir ou esquecer algo, vá atrás na internet, no livro e tente aprender aquilo de novo. A quinta dica é tentar resumir tudo que você aprendeu para você mesmo ou para alguma outra pessoa. E a razão disso é que essa é uma excelente forma de se estudar de maneira ativa e você passar a ter certeza que compreendeu aquele tópico de verdade. Ao explicar o conteúdo para alguém que nunca viu aquilo, você vai precisar ter um domínio de tudo. E será preciso preencher algumas lacunas de conhecimento que estão faltando tanto em você como na outra pessoa. A dica número 6 é pensar como um examinador. Então, se no seu livro tem algumas questões no final ou você tem acesso a algum modelo de prova, vá nessas questões e veja que tipo de coisa estão perguntando. Provavelmente, os conceitos das questões são as coisas mais importantes que você vai precisar entender de cada assunto. Assim você saberá onde focar.
A sétima e última dica é usar mnemônicos quando estiver estudando fatos. Fatos, diferentemente dos conceitos, são mais difíceis de associar ao verdadeiro significado. Por isso, muitos estudantes ficam apenas lendo e relendo para tentar decorar fatos. Mas uma boa maneira de tentar se lembrar é utilizando mnemônicos, que podem ser frases prontas com rimas, siglas ou até associação de imagem, que são os melhores mnemônicos. Se você pegar os fatos que precisa se lembrar e tentar criar uma historinha por trás, uma historinha ridícula, que associe tudo aquilo que você quer lembrar, vai te ajudar muito. E quanto mais emoção e estranheza você conseguir colocar na sua historinha, na sua narrativa, mais fácil vai ser de conseguir se lembrar daquilo. Essas dicas que eu trouxe para vocês são um resumo de uma palestra de um professor de psicologia que se chama Martin Lobdell, e a palestra dele está disponível aqui no YouTube. Uma dica que eu acrescentaria além das outras seria de programar o seu estudo. Gastar um tempo no seu dia, seja no começo ou no final, programando o que você vai estudar, é muito importante. E eu nunca fazia isso. Eu acho que poucos estudantes dão devida atenção a isso, eu só comecei a fazer nos últimos anos. Atualizando vocês, meu período da universidade voltou a um mês e meio, no modelo híbrido, né? Então principalmente as aulas estão sendo online. E eu tive a oportunidade de testar a maioria das dicas que eu falo aqui e eu ainda não tinha testado durante a universidade. Então eu vou trazer para vocês algumas experiências das dicas que eu falei nos outros vídeos e que eu acabei adaptando ou melhorando a forma de se estudar. Eu não estou conseguindo estudar tudo no mesmo ritmo, todos os assuntos, como eu gostaria, mas isso é normal. O que importa é a gente pensar no longo prazo. Minha nova filosofia é de que a gente tem que crescer devagar, porque nada de verdade vem rápido. Comenta aí embaixo o que você quer ver dos próximos conteúdos, eu ainda quero gravar muita coisa sobre empreendedorismo, alguns vlogs, filmando a minha rotina, crescimento pessoal e outras viagens da minha cabeça. Eu quero transformar esse canal em uma comunidade de pessoas que se ajudam a crescer em vários aspectos da vida, então se inscreve para participar e me ajudar a construir essa comunidade. Então deixa o like nesse vídeo, entra na comunidade, obrigado por assistir e até o próximo vídeo.